Alguns animais domésticos, como gatos e cachorros, são excelentes companheiros para os seres humanos, mas outros não estão tão acostumados assim com a nossa presença e podem se tornar agressivos em um piscar de olhos. Acontece que algumas pessoas sem noção acharam que poderiam brincar com esses animais perigosos e acabaram se dando muito mal. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Steve-O e Chris Pontius, dois malucos que ficaram famosos pelas suas aventuras nos filmes Jackass, foram além da conta uma vez, se fantasiando de zebra e dando uma voltinha entre várias leoas. Por mais engraçado ou ousado que fosse esse desafio, ele foi muito perigoso. Claro que as leoas acabaram o atacando. Na natureza, os leões são predadores naturais das zebras, e eles costumam atacar o membro mais fraco ou mais isolado do rebanho. E dois caras fingindo ser uma zebra caem perfeitamente nessa descrição. Eles viajaram até a África para gravarem um vídeo que continua até os dias atuais circulando pelas redes sociais. No total, já deve ter sido assistido bilhões de vezes. Apesar desse pessoal do Jackass ser muito maluco e acabar se machucando nas gravações, dessa vez eles tiveram o bom senso de usarem proteções por baixo da fantasia de zebra, no pescoço e na cabeça, os locais preferidos das leoas atacarem. Como previsto, não demorou muito para isso acontecer. Uma das leoas até acabou roubando a máscara da zebra. Eu fico me perguntando a cara que a leoa fez tentando achar a carne da zebra depois quando parou para comer. Quem sabe ela descobriu que era uma máscara e passou a usá-la para se infiltrar entre as zebras verdadeiras e conseguir comida mais fácil. Em 2022, no zoológico Kasang Kulim, na província de Riau, na Indonésia, um visitante chamado Hassan Arifin se meteu numa baita enrascada. Ele resolveu pular a grade de segurança da jaula de um orangotango para gravar um vídeo do primata de pertinho. O problema, o que parecia uma ideia engraçada, virou uma cena tensa quando o orangotango esticou o braço, pegou o moço pela camisa e não quis largar. Hassan tentava se soltar, mas o animal parecia estar com raiva e ainda puxou as pernas do rapaz, levantando ele no ar. Foi um momento de terror para o rapaz. O pessoal que estava por perto no zoológico também ficou todo assustado. O pior é que o macaco quase deu uma mordida no Hassan, que estava apavorado, gritando e tentando se soltar daquele aperto mortal. Depois de um tempo que para Hassan pareceu uma eternidade, outras pessoas conseguiram puxá-lo para longe das garras do orangotango. Por sorte, ele saiu ileso desse baita sufoco. O gerente do zoológico, Desrizal, foi nas redes sociais dizer que Hassan tinha quebrado todas as regras pulando a grade sem autorização para chegar perto do animal. Segundo o zoológico, o visitante até tentou dar um chute no orangotango em um momento antes de ser agarrado. Na internet, algumas pessoas ficaram até satisfeitas de verem o troco que ele pagou por causa dessa brincadeira sem noção. Afinal, ninguém se machucou mesmo, né? Então não tem problema dar risada. Olha só o que acontece quando você resolve chutar um porco-espinho. Em um vídeo que viralizou na internet, podemos ver como o pé do rapaz ficou. E o pior é que ele estava de chinelo, sem qualquer tipo de proteção adequada para os espinhos. O vídeo repercutiu bastante, causando espanto e também uma certa sensação de desconforto nas pessoas que assistiram. Provavelmente, o rapaz se assustou com o animal e deve ter tentado chutá-lo para longe. No entanto, os espinhos do porco-espinho, que na verdade são os seus pelos rígidos, são uma excelente forma de defesa natural. Quando está assustado, o porco-espinho arrepia esses pelos extremamente duros que ficam empinados como se fossem palitos de dente, pronto para afastar os predadores tentando mordê-lo ou cortá-lo com as garras. Nesse caso, foi para dar uma lição nesse rapaz que deve ter aprendido que não devemos chutar nenhum tipo de animal. A dor com certeza deve ter sido muito grande. O pior é que os espinhos ficam lá grudados depois. No vídeo, um amigo apareceu tentando ajudá-lo, retirando os espinhos com um alicate. Mas o melhor mesmo nessas situações é ir até o pronto-socorro e deixar que profissionais façam o serviço. O porco-espinho não possui veneno, mas os espinhos grudam de um jeito dos predadores que é muito difícil de tirar depois. É mais ou menos como uma micro casquinha, que de um lado é lisa, mas do outro é pontuda. Então para entrar é fácil, mas na hora de tirar eles ficam queimando. Era para ser só mais uma brincadeira entre amigos numa pescaria noturna, mas terminou em dor e sofrimento para um homem que achou que seria corajoso segurando uma raia para gravar um vídeo. Ele e os amigos estavam num pier pescando quando fisgaram uma raia. O homem, sem pensar duas vezes, segurou o bicho com as duas mãos para posar para o vídeo, até que levou uma ferroada das boas. Um dos amigos ainda estava narrando a cena, explicando que a raia era uma California Round, conhecida por seu ferrão dolorido. Foi só o rapaz segurar o animal que a raia do nada chicoteou o rabo e enfiou o ferrão
na mão dele. Na mesma hora, ele soltou o bicho de volta na água e caiu no chão, gritando de dor. O amigo, sem muito jeito, ainda perguntou se o bicho tinha mordido o dedo ou ferroado. California round stingray. Quem viu o vídeo que está viralizando nas redes sociais ficou entre chocado e se perguntando o que ele esperava ao pegar o bicho. Muitos comentam sobre a dor da ferroada de arraia, dizendo que é um sofrimento que não passa e parece que estão queimando e furando a pele ao mesmo tempo. Talvez ele não soubesse desse detalhe crucial, mas agora você aprendeu que não deve pegar um animal perigoso desses na mão e trazer para perto do seu rosto. Pelo menos a ferroada foi na mão. Já pensou se pega no olho? Tem coisa que é melhor deixar quieta, principalmente se tiver ferrão. Foi um dia de susto e nojo para uma família no zoológico Henry Dooley, em Omaha, nos Estados Unidos. Um casal e seus 2 filhos pequenos estavam ali animados, ansiosos para ver um tigre siberiano de pertinho. E o dia parecia promissor, já que o tigre, chamado Nika, estava ativo e andando pelo recinto, ao contrário do que costumava acontecer nas outras visitas, quando os felinos sempre estavam dormindo. A mãe, animada com a oportunidade, começou a filmar o animal. Para pegar o melhor ângulo, foi se aproximando da grade e levou os 2 filhos junto. Mas mal sabiam eles que essa decisão logo se tornaria um arrependimento inesquecível. De repente, Nika virou de costas e, sem aviso, disparou um jato de urina diretamente na família. A mãe, o pai e as 2 crianças ficaram cobertos no líquido fedorento, enquanto o pequeno começou a chorar assustado. O pai, que filmava, só teve tempo de tirar a câmera do rosto e puxar o carrinho do bebê para longe. Com cara de nojo e choque, a família deixou o local sem entender o que tinha acabado de acontecer. Mais tarde, o pai comentou o ocorrido, dizendo que naquela visita eles estavam no lugar errado e na hora errada. Quem diria, não é? O tigre estava só defendendo seu espaço, como é de costume dos felinos. Para eles, a maneira de marcar território é essa, com um bom banho de urina. O que parecia um dia tranquilo para Stephanie em Exuma, nas Bahamas, virou um verdadeiro caos por conta de uma tartaruga que resolveu dar uma mordida na boia dela. Stephanie estava relaxando, flutuando na água azul, sem se preocupar com nada, quando, de repente, a tartaruga surgiu e mordeu a boia com tudo, causando um furo que fez o inflável murchar na hora. Depois da tartaruga atacar a boia, Stephanie, que já estava apavorada tentando escapar, caiu na água aos gritos e teve que nadar rapidamente para se afastar. Era como uma cena de filme de terror, com a tartaruga vindo atrás e Stephanie tentando alcançar o jet ski em pânico. No final, Stephanie conseguiu se salvar, mas a tartaruga ficou famosa por ali, com todo mundo rindo da situação. O susto foi grande, mas pelo menos ela não se machucou. Apesar de não conseguirem voar, o avestruz é uma ave com pernas enormes para sustentar todo o peso do seu corpo. Como consequência, ele consegue correr muito rápido, sem falar no seu bico gigante que deve machucar bastante. Portanto, se você estiver sendo perseguido por um avestruz como o rapaz desse vídeo, vai estar na maior enrascada. A sorte dele é que uma bicicleta no meio do caminho acabou atrapalhando a perseguição do avestruz, que tombou e acabou caindo na água, dando um tempinho para ele conseguir escapar. Momentos antes do avestruz se chocar contra a bicicleta, dá para reparar no vídeo que ele já estava quase alcançando o sujeito que havia o provocado. Se aquela bicicleta não estivesse ali, ele com certeza teria apanhado. E o pior, logo atrás do avestruz tinha um outro, tão empolgado quanto o primeiro em alcançá-lo. Se sobreviver ao ataque de um único avestruz já pode ser complicado, imagina de 2. Veja só um momento em que algumas pessoas em um barco quase foram atacadas por um gorila selvagem. O animal sai de dentro da floresta em direção ao rio, se aproximando dos seres humanos. Quando tudo parecia estar perdido, no entanto, algo surpreendente aconteceu. Em vez de atacar as pessoas dentro do barco, o gorila decidiu jogar água nelas. Talvez ele estivesse tentando espantá-las para longe, ou só estivesse brincando. Não dá para saber ao certo. A única certeza é que se o gorila tivesse ido para cima, realmente o pessoal do barco estaria frito. O ataque com a água também pode ter sido um gesto de imponência do gorila, para mostrar não só a sua força descomunal, como também a inteligência e capacidade estratégica durante um combate. Repare que, no último instante, ele olhou para trás, enquanto já preparava a mão com uma concha dentro da água. Essa olhadinha foi só para pegar as pessoas ainda mais desprevenidas. Felizmente, depois de jogar a água, ele decidiu ir embora.
Em Stallmarket, na Inglaterra, um homem levou um baita susto ao ser atacado por um coelho furioso. A cena que ocorreu no dia 1º de maio de 2021 foi capturada em vídeo e virou motivo de piada nas redes sociais. Tudo começou quando a namorada do rapaz resolveu pregar uma peça. Ela o chamou para o quintal dizendo que tinha uma surpresa especial. Ao sair para o jardim, ele já começou desconfiado, perguntando se tinha algum truque com ovos, mas sua namorada garantiu que era só para ele caminhar até os coelhos. E foi aí que ele se deu mal. A surpresa era um coelho, mas não era fofinho e calmo como ele pensava. Assim que o rapaz se aproximou, o coelho foi para cima dele, mostrando que estava pronto para a briga. Apavorado, o homem tentou fugir, mas o coelho continuou atrás, fazendo-o correr pelo quintal. O vídeo termina com ele escapando por pouco das garras do coelho enfesado. A namorada, rindo da situação, brincou na publicação do vídeo, dizendo que se alguém precisasse de um cão de guarda, o coelho deles dava de sobra. Embora ninguém tenha se machucado, o susto foi grande e a história ficou famosa, com muita gente comentando sobre a coragem inusitada do coelhinho em atacar algo dezena de vezes maior do que ele. Tentando tirar uma fotografia junto com um camelo, um rapaz quase terminou gravemente machucado. O pior é que ele confundiu as coisas. Achou que o camelo estivesse sendo fofo, encostando a própria cara em seu rosto. Acontece que o camelo abriu a boca enorme e quase a fechou em torno da cabeça do rapaz. Você ouviu o barulho? Parecia um grande alicate mortal. Caso o homem não tivesse sido rápido o bastante, o resultado poderia ter sido muito menos engraçado. E ele não teria dado essa risadinha. Um jovem americano, depois de algumas cervejas, decidiu brincar de encantador de cobras e acabou se dando muito mal. Com uma lata de cerveja na boca, ele achou que ia fazer graça e tentou pegar uma cobra boca de algodão, uma das mais venenosas dos Estados Unidos. Mas para azar, ou burrice dele, o jeito que ele tentou impedir a cobra de mordê-lo foi segurando sua cabeça. Ele avançou com a mão de súbito e o movimento com certeza deve ter assustado a serpente. Ela deve ter aberto a boca e com isso ele mesmo acabou apertando a mão nas suas presas afiadas. Na internet, a publicação viralizou rápido com milhões de visualizações. O pior de tudo é que ele ainda continuou segurando a cerveja, como se nada tivesse acontecido. Aí eu te pergunto, será que ele bebeu pra fazer uma coisa dessas? Eu acho que sim, hein? A boca de algodão, também chamada de mocassim d'água, é famosa por seu veneno forte, capaz de afetar o sangue e causar danos graves. Dizem que, em alguns casos, pode até ser fatal se a pessoa não buscar socorro imediato. E o jovem, ninguém sabe direito se ele foi parar no hospital, mas muitos comentaram que ele devia aprender a lição e não mexer com o que não conhece, especialmente quando envolve uma cobra venenosa. Em um programa de comédia de televisão japonesa, um rapaz precisou passar por diversos desafios, se aproximando de animais perigosos. O último e terceiro desafio foi nada menos do que leões. Mas calma, o programa deixou claro que esses não eram leões selvagens, apenas semi-selvagens. Pelo menos foi esse o termo que deram para os leões criados em cativeiro. Um cativeiro que reproduz muito bem o próprio habitat natural dessas feras, para elas serem soltas mais tarde e conseguirem sobreviver por conta própria. Bom, não sei não. Pela descrição me parece bastante perigoso. Quando o rapaz foi perguntar para o gerente se os leões costumavam morder ou utilizar as garras para fatiar, o funcionário quase não entendeu a pergunta, respondendo que é óbvio que sim. Para se aproximar das feras com mais segurança, o homem passou por uma transformação, utilizando uma maquiagem especial na tentativa de enturmar com as feras e cumprir seu desafio. No entanto, o gerente advertiu que quando estivesse dentro da jaula, precisava seguir 3 regras se quisesse sobreviver. Não olhar nos olhos das feras para não intimidá-las, não demonstrar medo para elas não pensarem que ele é fraco e, por último, jamais virar as costas para um leão. O gerente também ajudou selecionando o leão mais bonzinho para participar do desafio, mas o participante não estava muito convencido da sua segurança. Como ele imaginava, o leão não se mostrou nada bonzinho. Os funcionários precisaram intervir para o desafiante não virar almoço. Mesmo diante do perigo, ele estava determinado a cumprir sua missão e aguardou o leão se acalmar para tentar se aproximar dele novamente. Por incrível que pareça, ele foi corajoso bastante para não se mover quando o próprio leão se aproximou lentamente. Em certo momento, levou uma patada, vencendo assim o desafio. Mas calma, esse sujeito é tão determinado que ele preferiu ele mesmo encostar no leão, ao invés de ser encostado pela fera. Na verdade, segundo as próprias regras do programa, ele não tinha
tinha necessidade nenhuma de fazer isso, mas como sentiu uma conexão especial com o leão, achou que valia a pena tentar, e tentar de novo, e de novo, até que ele finalmente conseguiu. O leão até levou um susto quando o rapaz encostou nas suas costas. Esse deve ser o maior idiota de todos. Sorte que ele não se machucou gravemente, porque a roupa de fantasia acabou dando um pouco de proteção. E esse sujeito, que pelo visto não sabia que alpacas podem ser um tanto quanto perigosas. Bom, elas não atacaram no sentido tradicional, com mordidas ou coices, mas de uma forma um pouco mais humilhante, destruindo sua dignidade. O rapaz estava se divertindo dando ração para os bichinhos, mas acabou negligenciando uma delas. Presta atenção na alpaca do meio. Desde o começo, ela não tem oportunidade de comer. Tem até uma hora que ele passa a mão perto dela, mas tira, dando ração para a outra alpaca. Talvez o animal tenha levado esse gesto pro lado pessoal, porque decidiu responder encarando o sujeito, em seguida lançando um cuspão sinistro. O cara fica até tonto com o impacto do cuspe surpresa em sua face. Depois do ataque, decidiu que esse negócio de alimentar as alpacas não era pra ele e foi embora. No rancho, 2 fazendeiros perceberam que uma de suas vacas estava em apuros. Ela havia enroscado o cabeção entre os 2 troncos de árvore e não estava conseguindo escapar. Mesmo com a ajuda dos rapazes empurrando-a para frente e para trás, sua enorme cabeça continuava presa. Um deles então teve a ideia de tentar entortar um dos troncos para abrir mais espaço. E não é que deu certo. Só que a vaca estava bem assustada com toda essa ajuda dos seres humanos. Assim que ela conseguiu escapar, decidiu atacar os fazendeiros, fazendo um verdadeiro strike, mandando um para cada lado. Ainda bem que ela não estava com a intenção de machucá-los. Ela jogou eles para os lados por tempo suficiente apenas de conseguir escapar. Caso decidisse ficar e pisoteá-los, esse vídeo seria bem menos engraçado e muito mais trágico. Não pense você que só as aves grandes são perigosas. Esse vídeo de um pica-pau nas costas de um rapaz mostra que eles são ágeis o bastante para você não conseguir capturá-los. Caso o pica-pau fosse hostil, não sei se você sabe, mas eles conseguem fazer uma toca no tronco duro das árvores. Então imagino que aquele bico afiado não é capaz de fazer nas costas de um ser humano. Tira esse pica-pau de cima de mim. Ai, pica-pau. Por sorte, esse daí estava apenas brincando com o seu ser humano. É até engraçado de ver o rapaz tentando em mão capturá-lo, enquanto a ave só dá alguns pulinhos, dominando completamente a situação. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.